Olá, eu sou Vilma Tomaso, doutora em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Hoje gostaria de apresentar a vocês o livro Êxodo, Caminho para a Libertação, do padre Marco Ivan Rupnik, da editora Santuário. Esse livro nos conta do que se tratam os mosaicos que revestiram a fachada norte. São 4.000 metros de mosaicos que fazem parte do projeto Jornada Bíblica, idealizado pelos padres redentoristas. Vocês vão saber brevemente algo sobre o artista, padre Marco Ivan Rupnik, sua equipe, o projeto Jornada Bíblica e o conteúdo espiritual desses mosaicos. Vamos falar primeiro do artista. Padre Marco Ivan Rupnik, esloveno, sacerdote jesuíta, é diretor do Ateliê de Arte Espiritual Centro-Alete, situado em Roma. Fez o projeto das 4 fachadas que nos farão contemplar, em belos, simbólicos e coloridos mosaicos, a história da salvação. Padre Rupnik não trabalha só, mas em comunhão com uma equipe de artistas de vários países que também vivem e convivem no Centro-Alete. O projeto Jornada Bíblica, idealizado pelos padres redentoristas, deve revestir as 4 fachadas do Santuário Nacional de Aparecida e, além de grandioso, é belo, ousado e, por que não, profético. A fachada norte já está concluída. Retrata o livro do Êxodo. A fachada sul, a Páscoa e Ressurreição do Senhor. A fachada leste, o livro do Gênesis. E a fachada oeste, o livro do Apocalipse. Depois de pronto, o projeto Jornada Bíblica será a maior Bíblia a céu aberto do mundo. Nós vamos falar da fachada norte, porque é disso que retrata o livro que vocês têm em mãos. A fachada norte, a principal, está à frente à cidade e foi revestida com a chamada forma fundante da história da salvação, o livro do Êxodo, que é o primeiro livro da Torá, pois o livro do Gênesis foi escrito séculos depois. O Êxodo conta a história da libertação da escravidão do povo hebreu no Egito. Êxodo é uma palavra grega que quer dizer saída. O livro do Êxodo apresenta a saída do povo de Deus para a libertação. São 24 mosaicos em que contemplamos cenas da ação de Deus que liberta o povo hebreu da escravidão egípcia, a caminhada pelo deserto até o Monte Sinai e a aliança de Deus com o povo. Mais do que admirar uma obra de arte diante da fachada norte, nós somos convidados a ter uma experiência espiritual da beleza. O revestimento da fachada forma uma espécie de cápsula. Tem uma parte frontal, uma parte do lado esquerdo e do lado direito, que nós chamamos de oriental e ocidental. Nós vamos começar pela lateral oriental da fachada norte. A fachada oriental, que está à esquerda de quem olha, ela vai nos dizer como o povo hebreu chegou ao Egito e conta a história de José, que está nos últimos capítulos do livro do Gênesis. José é o filho predileto dos 12 filhos de Jacó e foi lançado ao poço seco e depois vendido pelos 10 irmãos mais velhos por ciúme e inveja. Foi levado como escravo ao Egito, longe do seu pai, da família de sua terra Canaã. Os irmãos contam ao pai Jacó que José, o filho predileto, foi morto por um animal. No Egito, José passou por muita injustiça e sofrimento. Depois de tanta coisa, tanto sofrimento, mas sempre fiel a Deus, José revela os sonhos do faraó. Por isso, José é nomeado para a função de administrador, fato que o torna o homem mais importante do Egito depois do faraó. O Egito era a grande potência da época. Durante muitos anos, com a fome em todos os lugares, os filhos de Jacó, que estavam lá em Canaã, têm que partir de Canaã para o Egito, em busca de alimentos, pois o Egito era o único lugar onde havia celeiros cheios, graças aos sonhos que José soube interpretar ao faraó. José sempre enfatiza que é Deus quem lhe revela os sonhos. José só faz o bem, suporta a maldade, não responde, sofre muitas injustiças sem reclamar, nem murmurar contra Deus.
José é a mais límpida prefiguração de Cristo como filho amado. Passado um tempo, porém, o Egito se esquece de José e passa a escravizar os hebreus. O Egito nos remete ao pecado. São escravos do pecado. Essa é uma importante chave de leitura. O pecado dos irmãos contra José remete a Caim, uma repetição do texto do capítulo 4 do livro do Gênesis. Sem passar pela fome, os irmãos de José não teriam se dado conta da barbaridade que cometeram contra o irmão. A liberdade do Egito, a Páscoa hebraica, será a forma fundante de uma salvação que deverá envolver o homem por inteiro. Terminada essa parte oriental, vamos para a parte frontal da fachada norte. As cenas retratadas aqui nos fazem vislumbrar em imagens simbólicas simples, mas essenciais, a história de Moisés desde o seu nascimento, tempo em que, por ordem do faraó, as mães hebreias eram obrigadas a lançar seus recém-nascidos do sexo masculino no rio Nilo. A importância do feminino na vida de Moisés para a sobrevivência de Moisés é relevante. As parteiras egípcias protegem as mães hebreias. A mãe de Moisés obedece ao faraó, mas a seu modo. De forma elegante, não lança seu filho no rio Nilo. Coloca-o em um cesto, na esperança de que alguém o resgate. Tem a irmã Míriam, a princesa, filha do faraó, que convence o poderoso pai e adota o menino hebreu como filho. Moisés é então educado como um príncipe no palácio do faraó. Porém, após matar um egípcio, foge, chega a Madiã, forma a família e se torna pastor. Moisés pastoreava quando Deus se manifesta, se revela a Moisés na sarça ardente e lhe dá a missão de libertar o seu povo. Maria, virgem e mãe, é prefigurada belamente na chama da sarça. Os pais da igreja viam nessa teofania, nessa manifestação de Deus, a união perfeita das duas naturezas. Maria, que acolhe com o seu sim a divina humanidade. Jesus é homem e Deus. O mosaico apresenta a face adulta de Cristo já como Salvador. De volta ao Egito, Moisés e Arão, seu irmão, vão ao encontro do faraó, que não acata o pedido de dar a liberdade e ainda impõe mais trabalho ao povo escravizado, o que leva os hebreus à revolta contra Moisés. Por causa da rigidez do faraó, o cosmo, a criação, a natureza se rebela. Acontecem as pragas e o trono do suposto poderoso vai desmoronando. Mas só após a passagem do anjo da morte, os hebreus têm a permissão para sair do Egito. Pouco depois, porém, o faraó muda de ideia e volta a perseguir o povo que caminhava. Mas o exército sucumbe sob as águas do Mar Vermelho, onde o povo hebreu havia passado com os pés enxutos. Tanto a educação egípcia quanto a vida como pastor serão experiências fundamentais para que Moisés possa servir aos desígnios de Deus. O desígnio de Deus é estar à frente do seu povo para libertá-lo da escravidão, até a passagem do Mar Vermelho e conduzi-lo à terra prometida. Terminada a parte frontal, vamos à última parte agora, que é a ocidental, à direita de quem está à frente da fachada. Deus liberta o povo do Egito, mas o povo não se liberta do Egito. Vive a nostalgia. Nostalgia é a lei intrínseca do pecado, destrói a fé e leva à violência. Os hebreus sentem nostalgia da cebola, da carne, preferem a escravidão à aliança com Deus libertador, se revoltam contra Moisés. O povo caminha 40 anos para libertar o coração e a mente do Egito, para aprender a viver como povo de Deus em comunhão. Pela falta de água, há outra rebelião. Moisés é tomado pela raiva, bate o cajado na rocha de onde sai água em abundância. Mas, por causa desse acontecimento, Moisés não poderá entrar na terra prometida. Moisés sobe a montanha.
lugar do encontro com Deus, recebe as tábuas da lei. O povo, impaciente pela demora, decide fazer um bezerro de ouro e depois uma grande festa. É nesse momento que Moisés desce da montanha. Moisés recebe de Deus as instruções para fazer a tenda. Deus quer caminhar junto a seu povo. Esse mosaico está bem à vista dos romeiros. Não somos nós que peregrinamos. O Senhor vem ao nosso encontro, não só para caminhar, mas para habitar em nós. No mosaico, Moisés traz consigo um pergaminho que indica como deve ser feita a construção da tenda. Uma jovem tem nas mãos um novelo para tecer o véu, cuja cor é explicitamente definida em Êxodo, capítulo 26, versículo 31. Púrpura violeta, escarlate carmesim. Cores da realidade humana criada, cor da carne que Maria vai gerar em seu ventre. O véu que divide as duas partes da tenda, encarnando-se, vai unir. Na crucifixão, rasgou-se o véu do templo. O caminho está aberto. Maria, prefigurada na sarça ardente, é também a tecelã do templo, uma antiga tradição da igreja. Agora temos a parte interior, onde nas fachadas as 4 grandes vitrais. O que eu vou descrever agora fica em torno desse vitral da fachada norte. Nos capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse, lemos sobre o ancião dos dias e o Cordeiro do Alto da Jerusalém Celeste. É Deus que dirige a história e governa ao modo do Cordeiro aquele que tira o pecado do mundo. Mas como isso acontece? Incinera a violência no fogo do amor, absorve o mal com seu sangue e o transforma. Ao lado esquerdo, o batismo de Jesus. João Batista viu a vida de Deus se manifestar em Cristo, viu que Jesus fará emergir essa nova vida para a humanidade. Este é meu Filho amado. No batismo, morre o homem velho e nasce o novo homem das águas batismais no útero da Mãe Igreja. E à esquerda, Estevão, no momento de seu martírio, e Paulo. Estevão tem uma consciência relacional que se realiza à forma do Cordeiro, isto é, no martírio, no testemunho, que não se alia a nenhum poder, não se torna uma ideologia. Estevão é o ícone do Cordeiro, do Cristo. Saulo tem aos pés as vestes de Estevão. Ter as vestes aos pés significa ter poder. No caminho a Damasco, a luz que tira a visão de Saulo é a luz da Jerusalém Celeste. Eu sou a luz. É essa luz que só a linguagem simbólica pode revelar. Com uma linguagem do mundo não se pode anunciar o Cristo. Por isso, a arte sacra é simbólica, não se impõe, mas sugere pela simplicidade e essencialidade. Bem, a próxima fachada a ser revestida é a fachada sul, cujo tema é a vida, morte e ressurreição de Jesus, a Páscoa definitiva. Essa fachada já está preparada estruturalmente à espera dos artistas que devem iniciar o trabalho agora em setembro próximo, com previsão para terminar em novembro. Se vocês gostaram, adquiram o livro e visitem o Santuário Nacional. O nosso santuário terá a maior Bíblia a céu aberto do mundo. É o Santuário Mariano, na minha opinião, o mais belo do mundo. Muito obrigada.